aqui nessa região próxima de Recife. Então, uma boa tarde. Outros que estão no outro lado do mundo, talvez um bom dia ou uma boa noite. Mas não importa, porque hoje em dia, com essa tecnologia que nós temos, podemos nos encontrar em todos os momentos, de tarde, de noite, de dia, porque a informação vai chegar a todos. Então, na época do Shirimá Bhagavata, né, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, não existia essa tecnologia. As pessoas tinham que se isolar, ir para lugares afastados, se afastar da agitação das cidades, e lá eles iriam obter o conhecimento. Então, o conhecimento geralmente era obtido nas florestas, ou então tinha que subir as montanhas, como os Himalaias, ir para lugares onde tem muito gelo, que aí ninguém aguenta ficar por muito tempo, né? Só aqueles que têm real controle de seus sentidos e de sua mente, né? Então, a floresta de Naimisharanya, ela é esse local onde houve uma reunião de grandes sábios, né? Então, o Srimad Bhagavata, ele começa a partir de Vyasadeva, né? Vyasadeva é o mestre do Srimad Bhagavata, o grande mestre do Srimad Bhagavata. Foi ele que narrou o Srimad Bhagavata, né? Originalmente, né? Agora, o Srimad Bhagavata é uma narração na terceira pessoa. Ele narra o que aconteceu com outras pessoas, e até ele participa do Srimad Bhagavata como um autor de ações. Então, ele está revelando o conhecimento dele próprio, da própria vivência dele, né? Então, o primeiro verso do Srimad Bhagavata, nós vamos começar, né? E esse estudo ele vai durar 2 anos, 3 anos, não sei, para ler todo o Srimad Bhagavata. Agora vamos fazer uma maratona e vamos ler em 10 dias, cada dia um capítulo, né? Lembrando que o Srimad Bhagavata ele foi falado em 7 dias, mas aí era dia e noite, né? Era dia e noite, sem parar, 24 horas, né? Com Shukadeva Goswami e Maharaj Parikshit. Porém, nós não temos essa disponibilidade, nem essa capacidade, né? Kali Yuga já avançou bastante e a austeridade em Kali Yuga é muito difícil. Qualquer tipo de austeridade em Kali Yuga é muito difícil. Nós vamos fazer 1 hora por dia durante 10 dias. 1 hora só por dia, tá? E nessa hora nós queremos apresentar um capítulo, aliás, um capítulo do Srimad Bhagavata. Então nós queremos fazer essa maratona. Nós temos uma maratona de Sankirtan, de distribuição de livros, que os devotos de Hare Krishna, eles saem às ruas e distribuem o Srimad Bhagavata para as pessoas lerem, né? Hoje em dia estamos com a pandemia, não está sendo muito fácil, certo? Fazer essa transmissão de conhecimento ao vivo, né? Assim, diretamente com as pessoas. Então nós estamos usando os canais da tecnologia para fazermos essa interação espiritual, né? Vamos nos aproximar através do Srimad Bhagavata, que é uma aproximação de alma para alma, e utilizando esse canal da tecnologia, né? Aí a gente está fazendo essa maratona. Maratona, assim, para nós, né, seria conseguir todo dia fazer uma leitura do Srimad Bhagavata às 5 horas da tarde, que nós estamos no crepúsculo, né? É um momento auspicioso, né? O sol acho que vai se pôr de 5h14, então estamos assim no crepúsculo, aqueles momentos antes do sol se pôr, entre ele se pôr e ele ainda está no firmamento. Então é um momento auspicioso, queremos fazer isso durante esses 10 dias. Após esses 10 dias, né,
Esse é o nosso primeiríssimo vídeo, né? Por isso que eu estou dando todas essas explicações, né? Após esse primeiríssimo dia, vamos fazer um áudio por semana. Quer dizer, aí volta a vida normal. Aí também é muito sacrificado uma vez por semana a se fazer um capítulo inteiro do Śrīmad Bhagavatam e explicar esse capítulo, ok? Então, vamos começar com o primeiro canto, parte 1. Né? Primeiro canto, parte 1. Então, antes da gente recitar esse Śrīmad Bhagavatam, né? O Śrīmad Bhagavatam recomenda que devemos oferecer nossas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos começar nossa maratona do Śrīmad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, esse mantra significa: ó onipenetrante personalidade de Deus, filho de Vasudeva, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. E esse mantra é o primeiro mantra do Śrīmad Bhagavatam. Então, na primeira parte do Śrīmad Bhagavatam, como esse capítulo 1, é um capítulo em que tem poucos versos, só apenas 23 versos, então pode ser que a gente consiga ler uma boa parte desses versos, ok? Mas eu vou explicando verso por verso. Então, esse verso é um verso longo, em que Vyasadeva, é ele que fala esse primeiro verso, Vyasadeva que está falando, e ele diz que oferece suas respeitosas reverências à personalidade de Deus, Krishna, que é o filho de Vasudeva. Então ele indica Krishna, não sendo que Vasudeva significa aquele que está em toda parte, né? Mas Vasudeva, com um A mais longa, mais longo, quer dizer o filho de Vasudeva. Então ele oferece reverências a Vasudeva, né? O filho de Vasudeva. E diz que ele é a onipenetrante personalidade de Deus. Então no primeiro verso, Vyasadeva aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus. Então ele se coloca na posição de um devoto de Krishna. Vyasadeva se coloca como a posição de Arjuna, como um devoto de Krishna capaz de transmitir uma mensagem inadulterada do Śrīmad Bhagavatam. E ele continua dizendo que ele medita em Krishna como a verdade absoluta. Então aí ele já coloca um conceito que é muito importante, o conceito de verdade absoluta, né? Então, Deus é um conceito, quer dizer, o supremo. Geralmente Deus é o supremo. Mas a verdade absoluta é um conceito mais completo da divindade. Por quê? Porque além de ser o supremo, ele é a fonte de tudo. Então Vyasadeva coloca Krishna como a fonte de tudo. Tudo se originou de Krishna. Ele é a causa da criação, da manutenção, da aniquilação desses universos. Ele é a causa da energia ilusória desse universo, que encanta a todos. Ele diz que essa energia é tão forte, tão poderosa, que encanta a todos, faz com que as pessoas possam ver fogo na água, né? Fogo na água, e possam ver a água na terra, na água, né? Então isso é muito interessante, né? Essa é uma passagem que mostra como os nossos olhos podem nos enganar. Então quem quiser ter conhecimento a partir das coisas que ela percebe na vida, vai se enganar muitas vezes, né? Então a física diz que existem dois tipos de miragem, né? Que é a miragem alta e a miragem baixa. A miragem baixa é quando você consegue ver água na terra. Não tem terra, né? Não tem terra. Não tem água, só tem terra. Mas você pensa que tem água. Se você tenta matar a sua sede com a terra, aí complicou, porque você pode morrer, mas nunca vai matar a sua sede com a terra. E a miragem alta é aquela miragem do Titanic, né? Que você vê, olha para a água, não vê a pedra, não vê o iceberg, porque ele está em cima. Então você vê terra
onde não é para ver, lá em cima. Então isso aí está relatado no Srimad Bhagavatam, uma escritura de 5.000 anos, que já revela conhecimentos assim que a gente estuda hoje em dia e muita gente não consegue entender. Então esse conhecimento ele engana muita gente, engana o conhecimento dos olhos, da percepção dos sentidos, ele engana muita gente. Muita gente fica iludido com esse conhecimento acerca da verdade absoluta, né? E com o conhecimento acerca principalmente da energia ilusória, né? O conhecimento que a energia ilusória coloca para nós. Então aí ele continua falando que ele está sempre além de qualquer contaminação material, porque foi ele que criou tudo. Então, se ele é a fonte de tudo, então nada pode... Ele é completamente independente, né? Independente, porque se foi ele que gerou, ele não pode ser preso pelas coisas que ele gerou. Agora, todos nós estamos sendo atados por essa ilusão, por essa energia do Senhor Supremo. Mas ele mesmo, como ele é a fonte, então ele não pode ser atado por coisas que ele próprio criou. Ele está sempre além delas. Então, esse é o primeiro verso. Prabhupada faz um significado bastante extenso, né? Logicamente, nosso estudo aqui não vai ser um estudo detalhado, né? Então, isso aqui é para uma inspiração para a pessoa estudar o Srimad Bhagavatam. Aí, no verso 2, ele fala que o Srimad Bhagavatam, ele rejeita todas as religiões materialmente motivadas. Então, o Srimad Bhagavatam, ele destina-se à compreensão de Deus e a servir a Deus imotivadamente, sem nenhuma mácula, sem nenhuma intenção por trás, mas servir diretamente a Krishna sem nenhum desejo pessoal, sem esperar nada para si. Então, várias religiões, elas têm vários tipos de motivações, né, para se praticar, ter saúde, ter uma bela esposa, ter um bom nascimento, ir para os planetas celestiais, né? Mas o Srimad Bhagavatam não. Se você está buscando, você está buscando alguma coisa material através do estudo do Srimad Bhagavatam, então você procure outra escritura, porque aqui no Srimad Bhagavatam não é destinado a oferecer bênçãos materiais. Ele é destinado a oferecer conhecimento puro acerca da divindade, né? Aí isso foi falado nesse verso, aí ele continua falando, o verso 3, glorificando esses 5 primeiros versos, são versos que glorificam o Srimad Bhagavatam, né? Aí ele continua glorificando o Srimad Bhagavatam, né? Como o fruto maduro da árvore do conhecimento védico, né? O fruto maduro, quer dizer, todo mundo que está com fome não vai comer fruto verde, né? Fruto de vez, né? Quer comer o fruto maduro. Então, quem tem a fome do saber, né? Quem tem a fome do saber, ele vai buscar a literatura mais doce que tem. E ele diz que essa é a literatura mais doce, é o Srimad Bhagavatam. É a literatura que é o fruto maduro. Não passou disso aqui, vai apodrecer. É o fruto maduro. Agora é a hora de comer ou saborear esse Srimad Bhagavatam. E além disso, ele foi falado pelo sábio Shukadeva Goswami. Então, Shuka quer dizer papagaio, e quando o papagaio toca uma fruta, a fruta ainda fica mais doce do que ela já era madura, mas fica mais doce ainda, né? Aí ele continua no verso 4, no verso 4 ele já começa diretamente o Srimad Bhagavatam, né? No verso 4 aí ele já começa a narrar. Ele diz o que está acontecendo. Ele diz que numa floresta em Naimisharanya, certo? Que é considerada o centro do universo, né? Essa floresta. E lá os sábios se reúnem sabendo que começou a era de Kali, sabendo que começou a era da desavença, da hipocrisia, que as pessoas não se entendem mais, né? Não adianta fazer tratados, Nações Unidas, ninguém se entende e ninguém confia mais em ninguém sabe o que é para fazer, o que não é para fazer, o que é religião, o que não é religião, está uma confusão completa. Então os sábios há 5.000 anos, ele já está havendo muita confusão, né? Mais do que deveria ter há 5.000 anos. Então vamos fazer um sacrifício para neutralizar
é um sacrifício de 1000 anos. Esse 1000 anos já foi dentro de Kali Yuga, né? Um sacrifício de 1000 anos de diferentes atividades auspiciosas, né? Então vamos fazer. Então muitos sábios se reuniram, cada um com sua escola, para fazer algum tipo de sacrifício para neutralizar as atividades pecaminosas e diminuir o sofrimento das pessoas. Então, isso aí, Vyasadeva começa narrando. O primeiro verso de narração é esse, o verso 4. Depois, no verso 5, ele diz que nesse sacrifício, num certo dia, né, os sábios, né, se reuniram para fazer o sacrifício daquele dia, aí daquela semana, aí chamaram o sábio, um dos sábios se tornou o líder, o porta-voz, chamado Shaunaka Rishi. Então Shaunaka Rishi, ele se aproximou, né? Shaunaka começa a falar. Então esse sábio falou. Esse sábio procurou um dos sábios que estavam ali. Quer dizer, primeiramente, eles tinham escolhido Lomahrashna. Mas Lomahrashna, ele se mostrou orgulhoso, desrespeitou Shibalarama. Aí teve que ser substituído pelo filho. O filho chama-se Suta. Então o sábio que substituiu Lomahrashna chama-se Suta Goswami. Então Suta, ele se dirigiu a Suta Goswami. Então Suta Goswami, ele recebeu a misericórdia de falar o Srimad Bhagavatam, sendo empossado como o guru, mestre espiritual, não Diksha, mas Siksha, de todos aqueles sábios, centenas de sábios ali, centenas, milhares de sábios que estavam na floresta procurando ouvir o Srimad Bhagavatam, né? Então, ele chegou para Suta Goswami e ele fala o seguinte. Vou ler esse verso. Respeitável Suta Goswami, tu és completamente livre de vícios. És bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa e nos Puranas, e nas histórias também, pois as examinaste sob orientação apropriada e também as explicaste. Então, esse verso aqui e os outros versos, eles são versos que glorificam o mestre espiritual. Porque antes da gente procurar indagar do mestre espiritual, antes da gente fazer perguntas ao mestre espiritual, primeiramente nós devemos servir ao mestre espiritual. Primeiro vem o serviço. A etiqueta mostra que é assim. Primeiro se faz o serviço e depois vem as indagações, tá? Então, mas pode ser uma bem próxima da outra, né? Como aqui no Srimad Bhagavatam, tá? Então não precisa ser, eu vou servir hoje para perguntar amanhã. Não, você pode servir assim hoje, né? E hoje mesmo fazer perguntas e se iluminar, ok? Então, aí todos os versos em seguida, ele vem dizendo que Suta Goswami recebeu assim conhecimento de várias autoridades, que ele estudou várias escrituras, que ele era um discípulo manso, aí também coloca a qualidade do discípulo, né? Não adianta você se aproximar do mestre espiritual com arrogância, com desafio, né? Você não adianta, você não vai obter o conhecimento. Ele era um discípulo manso. Você se aproxima do mestre espiritual com arrogância, com desafio, você passa a sua vida inteira, mas se não receber a bênção do mestre espiritual, você não obtém o conhecimento. Você só perdeu o seu tempo, ok? Aí ele começa essa glorificação, né? Aí, porque és submisso, os teus mestres espirituais ofertaram para você toda a dádiva do conhecimento, né? Então, aí portanto, te abençoaram com muitos anos de vida, por favor, de maneira facilmente compreensível. Isso aqui é muito interessante, né? Porque se o mestre espiritual falar de uma maneira tão complicada, o discípulo não entender, não vai adiantar muito, né? Então ele falou assim, olha, aqui nós já estamos começando a Kali Yuga, as coisas já estão, a inteligência já está ficando deteriorada, então fala pra gente de uma forma que seja facilmente compreensível, né? Então esse é o verso 9, né? E o que é que ele quer que você pergunte? O que é que ele quer saber? Ele quer saber que de forma que as pessoas em geral, né? Isso é importante. Não só nós,
mas as pessoas em geral. Então o Srimad Bhagavatam, ele não está destinado, com esse verso aqui, o verso 9, mostra claramente que o Srimad Bhagavatam não está destinado só a um grupo de devotos ou um grupo de pessoas que tem um certo nível de devoção e erudição. Ele quer que as pessoas em geral compreendam o Srimad Bhagavatam. Pessoas em geral possam compreendê-lo, né? Qualquer pessoa, pessoa em geral significa que qualquer pessoa possa compreender o Srimad Bhagavatam. Então, o verso 10, ó sábio, nesta era de ferro, os homens têm vida curta. Aí ele começa a descrever as qualidades de Kali Yuga, né? Primeiramente, que a vida é curta, né? Então, para fazer um sacrifício de 1000 anos em Kali Yuga, ninguém vai conseguir viver até 1000 anos, né? E tem outras qualidades, são briguentos, azarentos, perturbados, assim, acima de tudo, sempre muito perturbados. Perturbado significa que tem que ter psicólogo, tem que ter remédio para a cabeça, né? Porque se você é perturbado, significa que você tem problema na cabeça, né? Problema na cabeça. Então, as pessoas em Kali Yuga, geralmente, quase todas as pessoas, até criança em Kali Yuga tem depressão, minha gente. Ó, criança não é para ter depressão, porque criança vive viajando, brincando. Ela leva uma surra, é a mesma coisa de que não aconteceu nada, porque é criança. As crianças de Kali Yuga estão ficando perturbadas. Imagina. Então, para essas pessoas, ele está preparando o tipo de pergunta que ele vai fazer para Shukadeva Goswami. Então, para essas pessoas, né, fala um conhecimento que possa iluminá-las, né? Aí ele fala, veja bem, em Kali Yuga, mas mesmo fora de Kali Yuga, existem muitas religiões, todo tipo de religião. Faça isso, faça aquilo, regras, regulações. Assim, é tanta coisa para você estudar, tanta coisa para você ler, tanta coisa para você, assim, praticar, que você não sabe o que vai fazer. Né? Imagine, você é o quê? Eu vou ser espírita, eu vou ser católico, eu vou ser protestante, eu vou ser muçulmano, eu vou ser do Santo Daime, eu vou ser dos OVNIs, né? Pessoal que acredita nos discos voadores, né? Tem tanta maneira de fé e cada um tem um sistema religioso, né? Então, mas se eu for estudar todas as religiões, tudo em minha vida, a vida é curta, a vida de Kali Yuga, ele já falou antes, é curta. Não, eu quero que você mostre a essência de todo o conhecimento. Nós queremos saber a essência de todo o conhecimento, né? Que vai trazer a verdade, que seja o bem último para todos e que seja um conhecimento que seja o bem absoluto. Eu achei muito interessante essa palavra, o bem absoluto. O bem absoluto significa que não é bem para aquela religião, para aquela pessoa, para aquele povo, mas não é bem para o outro. Bem absoluto tem que ser o bem que seja para todos. Porque se for o bem só para a minha religião, não é o bem absoluto. Então ele queria a essência, aquilo que penetra todo o conhecimento espiritual. Ele quer conhecer o bem para todas as criaturas. O conhecimento que traga o bem. Ele quer saber qual é esse bem que é para todas as criaturas e quer que ele explique para essa Assembleia. Então, ele também diz, todas as bênçãos a ti, Suta Goswami, tu sabes que objetivo, né, a personalidade de Deus apareceu no ventre de Vasudeva e Devaki. Então aí ele já induz Suta Goswami à resposta. Na realidade, a gente está perguntando, mas a gente já sabe, porque a gente sabe que é Krishna, a personalidade de Deus que apareceu e que revelou seus passatempos nesse mundo material, que já revelou a sua lila, a sua doçura, a sua beleza. Esse é o bem absoluto para todos. Essa é a verdade absoluta que Vyasadeva, no primeiro verso, ele estava falando que Krishna é a verdade absoluta. Logo na introdução, antes dele começar a narrar o Srimad Bhagavatam, ele
já tinha falado sobre isso. Agora os sábios já estão induzindo. Você sabe, eu sei que você sabe sobre Krishna. Vá falar para a gente aqui que apareceu no ventre de Devaki como filho de Vasudeva. Então é Krishna. Queremos ouvir sobre Krishna. Ó Sutta Goswami, estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus, tá vendo? Então esse bem comum é as atividades da personalidade de Deus, né? E ele já está induzindo, já está dizendo. E agora nós queremos aprender com mais detalhes. Nós não nos cansamos de ouvir. Nós queremos aprender com mais veemência, né? Mais intensidade. E você é a pessoa que vai trazer para a gente nessa era de Kali. Então, ele continua: os seres vivos emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte podem livrar-se de imediato. Aí ele já diz, né? A solução é essa, que os seres vivos que estão assim emaranhados com tantas atividades materiais, poxa, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que crescer, temos que fazer tantas coisas materiais quando estamos aqui nesse mundo. Como é que a gente vai se livrar com as atividades espirituais? Então você não pode mudar, dizer assim que agora para você se livrar, pare com todas as atividades. A gente já pratica milhões de atividades, já estamos enredados em um monte de atividades. Então, para a gente realmente se livrar dos emaranhamentos, das leis, do karma, é preciso que a gente compreenda e se integre a essas atividades transcendentais, que são as atividades de Krishna. E Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né? Jamakarma chame divyam evanyo vetita totaha, né? Então, aquele que conhece a natureza divina de minhas atividades e de meus passatempos, ao deixar esse corpo, de actuar no Derram por Najamar, não volta a nascer nesse mundo material, né? Ok? Então, aí os sábios continuam perguntando: ó Sutta, os grandes sábios que se abrigam completamente aos pés de lótus do Senhor podem de imediato... aqui é um verso super famoso. Esse é o verso 15. Então esse verso aqui, ele está mostrando... É um verso que geralmente a gente coloca nos Vyasapujas, né? Que você pode se purificar tomando banho no Ganges. Você pode se purificar indo aos locais sagrados. Você pode se purificar de várias maneiras, fazendo rituais, estudo dos Vedas, mas isso requer muito tempo. Mas a pessoa pode se purificar de imediato se ela se abriga aos pés dos devotos puros de Krishna. Então nós achamos assim que você é a pessoa que pode nos purificar de imediato, né? Então existem dois tipos de Bhagavata: o livro Bhagavatam, que é um Bhagavata, e o devoto Bhagavata. E se a pessoa se aproxima de um deles, né, pode se purificar de imediato. Aí ele continua dizendo, outro verso famoso: Ková Bhagavata Stasya, né? Quem é que, né? Aí a primeira pergunta, né? Quem é que não vai querer se purificar? Quem é que, né, não vai querer ouvir sobre Krishna? Quem é, sabendo que de imediato, por nos aproximar da pessoa Bhagavata, do livro Bhagavata, nós vamos nos purificar de imediato das contaminações da era de Kali. Quem é que não vai querer ouvir o Bhagavata todo dia? Quem é que não vai se aproximar dos devotos? Então é a pergunta que ele faz aqui, é uma das 6 perguntas. Seus atos transcendentais, ele começa a glorificar as atividades de Krishna, seus atos transcendentais, seus atos magníficos, magnânimos, seus atos transcendentais, né? Esses atos transcendentais de Krishna, né? E nós queremos saber sobre esses seus atos transcendentais, queremos saber sobre os atos transcendentais de Krishna, não só de Krishna, mas de suas encarnações, né? De todas as suas encarnações. Queremos entrar nessa lila, queremos vivenciar ela, queremos que você revele para nós Krishna nas suas palavras. Aí ele continua, essa aí já são as perguntas, né? Agora ele já
já glorificou o mestre espiritual, né? Já mostrou a importância do que eles mais o que ele queria, o que eles queriam ouvir, né? O que eles achavam importante de ouvir, e agora está fazendo diretamente as perguntas, né? Ó sábio, narra-nos, por favor, os passatempos transcendentais das múltiplas encarnações da divindade, né? Aí ele tá as perguntas, né? Nunca nos cansamos de ouvir, né? Esses passatempos nunca são aqueles que desenvolveram um gosto pelas relações transcendentais com ele, né, com Krishna, gostam de ouvir a cada momento sobre seus passatempos, né? Aí ele está incentivando a resposta de Sutta Goswami, né? Que ele dê uma resposta que seja os passatempos de Krishna, né? O Senhor Sri Krishna, personalidade de Deus, Balarama, aí ele vem no finalzinho fazer a última pergunta, né? Aí ele diz que, sabendo que a era de Kali já começou, estamos reunidos nesse local para fazer um sacrifício de 1000 anos. Aí ele vem para a última pergunta, né? Dizendo que Krishna, ele deixou esse planeta, né? Ele deixou esse planeta, ele deixou esse mundo material e levou consigo, né, a religião e o conhecimento. E aí é um verso muito famoso. E aí, quem vai tomar conta da religião e do conhecimento nessa era de Kali? Quem vai tomar conta? Né? Então, isso aí acaba o último verso das perguntas sendo esse. Amanhã nós vamos entrar no capítulo 2, Divindade e Serviço Divino. Então achei ótimo, né? Eu pensei até que ia demorar mais tempo para falar sobre esse primeiro canto. As pessoas que estão ouvindo, muito obrigado. Carlos Kundim, né? E Ivan Moraes, que é o Nityananda. Jai, Hare Krishna, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no comentário, mas achei assim muito bom que durou 30 minutos, né? E eu pensei que cada capítulo ia durar 1 hora, porque eu acho que esse capítulo é pequeno, né? Então foi bom, 30 minutos é um tempo excelente, ok? Muito obrigado. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Vamos encerrar por hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Amanhã, nesse mesmo horário, vamos estudar o capítulo 2, que se intitula Divindade e Serviço Divino. Esse capítulo é um capítulo mais filosófico, né? Um capítulo mais filosófico que vai descrever a importância do serviço devocional, né? Tem versos muito importantes que a gente tem que procurar memorizar e sempre expor eles à nossa mente, para que a gente fique fixo no serviço devocional. Obrigado, Hare Krishna, boa noite a todos, para quem está no Brasil. Rafaela, Hare Krishna, Rafaela, acho que você perdeu um pouco o horário, mas não tem problema, porque eu acho que nesse meu Face, ele fica gravado, certo? Eles vão ficar gravados nos meus vídeos. Aí você pode assistir depois. Realmente esse horário é bom, né? Porque é auspicioso, é o crepúsculo, né? Mas às vezes a pessoa tem que trabalhar, né? Muita coisa. Muito obrigado por ter vindo todo mundo assistir ao vivo e amanhã novamente estaremos aqui. Hare Krishna. Boa noite a todos. Sim, amanhã também tem a aula do Bhagavad Gita, né? Que será feita à noite, né? A aula do Bhagavad Gita é de 8 horas. A gente faz o Srimad Bhagavad de 5 às 6 e depois de 8 às 9 vai ser a aula do Bhagavad Gita. Jai, Hare Krishna, boa noite a todos. Hare Krishna.